Olá, sejam todos bem-vindos ao AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. Hoje vamos falar de um tema muito relevante e atual, oportunidades de carreira no mercado de trabalho. O que o mercado está procurando nos profissionais? Como os profissionais podem se preparar para evoluir junto ao mercado? E quais são as oportunidades dentro da Âncora Consórcios? Vamos lá? E para iniciar o podcast de hoje, estamos aqui com a Chauana Righetti, nossa diretora da área de clientes, e com a Maria Olívia, nossa gerente de RH. Sejam bem-vindas, meninas! Muito obrigada, Solange. Olá, pessoal. Prazer estar aqui hoje falando desse tema tão interessante. Obrigada, Sol, pelo convite. Tenho certeza que nosso encontro hoje vai ser de muita troca rica para todos nós. E iniciando, vamos começar falando quais são as oportunidades e tendências do mercado de trabalho agora em 2025, que vem aí pelo futuro, meninas. Bom, eu acredito muito, que nós estamos trabalhando muito na linha do dinamismo. Eu acho que é claro para nós, da Âncora Consórcio, imagino que para a maioria das pessoas no mercado também, o quanto as coisas estão evoluindo, principalmente com a tecnologia chegando, inteligência artificial, dominando também todo o nosso processo, o nosso dia a dia. Então, eu acredito muito que os profissionais que têm dinamismo no dia a dia, na sua forma de trabalhar, estruturar ali o seu momento, a sua carreira também, são os profissionais que vão sair na frente, que de fato vai sair ganhando, nesse mercado esse ano. Muito bom. Você tem alguma coisa para complementar, Chauana? Olha, eu acredito sim nesse dinamismo e eu acredito também que existem outros elementos que já faz parte de uma jornada e que reforça ainda mais nesse processo de dinamismo e celeridade que o mercado de trabalho apresenta. Então, eu sempre destaco muito a importância da comunicação, de termos pessoas que cuidam da sua comunicação, que se conectam com outras pessoas, porque por mais que a tecnologia esteja cada vez mais forte, mais marcante da nossa rotina, tudo que a gente faz dentro da empresa e fora dela, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, em qualquer segmento, é sempre sobre pessoas, Então, a questão da comunicação, do relacionamento, dessa conectividade também entre pessoas, acelera muito a evolução e os planos de carreiras aí, desde sempre e agora mais do que nunca. Perfeito, Chauana. E na Âncora Consórcios, a gestão de RH, a área de RH, está na diretoria de clientes, Você pode falar um pouquinho para a gente por que essa decisão? Claro, assim, todo mundo, quando a gente se apresenta, vai apresentar a empresa, falar do núcleo de clientes e coloca o RH dentro do núcleo, Maru? Fica um pouco curioso de entender como é esse processo, por que dessa escolha da empresa. Mas a Âncora, a gente acredita muito no tripé, que são clientes, colaboradores, e parceiros. Então, dentro desse cenário, todas as áreas de relacionamento de marca, marketing institucional, áreas de atendimento, fica dentro da direção de clientes, e o RH, ele também está dentro da direção de cliente, pensando no nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Então, a gente faz muitas ações em coletividade, entendendo o que o mercado traz, como que a gente pode transformar isso dentro do nosso negócio, pensando em experiências de bem-estar, comunicação, clareza. Então, as áreas de comunicação, relacionamento e RH trabalham em muita sintonia e é por isso que a gente faz esse trabalho hoje. A área de clientes está dentro da RH. Perfeito, muito bom. E Maria Olívia, você falou um pouco sobre o dinamismo, que é tão importante hoje em dia, Além dessas habilidades, habilidade de dinamismo, o que mais você acredita que é importante, essencial que um colaborador tenha hoje para se destacar no mercado de trabalho? Olha, eu acho que antes da gente entrar e falar de fato de habilidades, eu costumo sempre trazer a importância do brilho nos olhos. Eu acho que é tão bacana quando a gente olha para as pessoas e percebe que elas estão ali trabalhando de acordo com o propósito delas mesmo, Então, esse brilho nos olhos, essa vontade de pertencer, eu acho que cabe muito bem antes de qualquer habilidade, Mas, claro, hard e soft skill, principalmente falando das competências comportamentais, é algo muito importante, Como a Chau disse, a questão da comunicação é algo que a gente percebe que a todo momento, para tudo na vida, a gente precisa cada vez mais olhar para isso e cuidar disso. E, além disso, também com os desafios, do dia a dia, até como eu disse, do dinamismo do mercado de trabalho, de todas essas evoluções e transformações
que a gente vem passando, a inteligência emocional também é algo muito importante no nosso dia a dia, né? No nosso processo de evolução profissional. Muito bom. Até aproveitando esse tema, recentemente estava acompanhando um material e fala muito dessa questão do equilíbrio, né? Hoje em dia, assim, com a velocidade das coisas, todo mundo quer saber um pouco mais, quer entender um pouco mais, além da sua área de domínio, da sua área de talento, que a gente ouvia muito a dizer um tempo atrás, a galera quer explorar outras áreas, né? E assim, gente, é muito importante a gente lembrar que a gente não se pode ser tudo, ter tudo, né? Então vão ter coisas que você terá conhecimento e vão ter coisas que você vai ter profundidade, vai ter paixão. E é assim que o mundo funciona, né? É assim que a gente consegue ter o brilho no olho, consegue ter energia e atuar na sua área de talento. Curiosidade é um ponto muito positivo, mas é importante a gente entender o que realmente traz aí a nossa energia, vale a pena demandar o nosso tempo, o que a gente realmente faz com brilhantismo. Falando sobre a parte de hard skills, a gente tem falado muito sobre análise de dados, né? Porque o mundo, principalmente com a internet das coisas e BIs e afins, se tornou um mundo de números, né? Tudo que a gente vai fazer, você consegue quantificar, além de qualificar. E aí, quando você recebe essa imensidão de números, essa imensidão de dados, como você lida com isso? Então, o mais importante de tudo é você conseguir ter a clareza dessa leitura. Isso é algo que cada vez mais as empresas têm buscado em seus profissionais. Gente, independente de posição. Porque às vezes fica aquela conversa ainda, isso é para o gestor, isso é para o diretor. Não, eu garanto para vocês, o profissional que consegue ler dados, né, que consegue falar estatisticamente, que consegue mostrar resultados, que traduz números dentro da rotina dele, é um profissional que se destaca, porque ele consegue falar de uma maneira, a gente fala pitch, né? Ele consegue fazer um pitch muito atrativo, falar num curto período de tempo, demonstrar num curto espaço valor para aquelas entregas. E o mundo corporativo também é isso, também é resultado. Então, eu acho que é algo que a gente precisa focar muito hoje, essa questão de dados, análise de dados, ter uma alfabetização para os números, com certeza, vira o jogo. Muito bom. E com base em tudo isso, todas essas habilidades que são essenciais hoje em dia, como se preparar para construir uma carreira sólida, evoluir na carreira junto ao mercado de trabalho? Bom, eu acredito muito, né, que o autoconhecimento, ele traz aquilo que a gente mais precisa, né, que é clareza do nosso plano de carreira, né? E aqui abro aspas até mesmo para dizer que plano de carreira, né, cada um constrói o seu. É importante nós termos o nosso plano de carreira baseado naquilo que a gente entende que é a nossa proposta, a nossa realização, enfim, aquilo que a gente de fato deseja para a vida, né? Então, a gente constrói aquilo, entende o que a gente precisa fazer e desenvolver para integrar esse processo, né? E assim mesmo, como a Chau acabou de dizer, entendendo o que o mercado está pedindo dos profissionais hoje em dia, né? Então, se eu tenho conhecimento do que eu quero, eu tenho um plano bem definido disso. E eu entendendo que o mercado espera de mim, eu consigo traduzir tudo isso numa linha, né, num processo de fato de plano de carreira. E é importante também lembrar, né, que esse plano de carreira, ele não vai ser uma linha linear, né? Nós precisamos estar atentos a isso também, né? Recordando que nós falamos há pouco sobre o dinamismo, a gente precisa também entender que nós vamos precisar parar em alguns momentos, rever, readaptar, entender o que eu posso colocar ou o que eu posso tirar daquilo que eu desenhei e tracei para mim, né? Não é algo estático, é de fato também algo muito dinâmico. Muito bom. Dentro desse contexto de plano de carreira, algo que eu sempre reforço para as minhas equipes é dar a clareza para as pessoas do seu caminho profissional, seus líderes, seus gestores, seus diretores, aonde você estiver a oportunidade de falar sobre os seus objetivos, fala. Porque às vezes as pessoas têm ainda um receio, né? Sim, um medo. Nossa, porque se eu falar que eu tô entrando aqui, que o meu sonho é ser gestora, o gestor não vai, né? Não vai acatar, não vai me dar esse espaço. Gente, esse tempo já ficou para trás. O gestor, o líder que ainda pensa assim, de maneira tão arcaica, já ficou para trás, né? Pelo contrário, as empresas, eu falo pela âncora mesmo, tanto que nós estamos crescendo, tanto que nós temos desafios para buscar profissionais, são novas posições, novas oportunidades todos os dias.
Então, o que a gente mais gosta de ouvir são das pessoas, o que elas buscam para a carreira dela, aonde ela almeja chegar. E quando isso vem combinado de alguém que tenha clareza do que é o plano de carreira dela, das etapas que ela precisa, né? De como ela está se preparando para isso, mas ela consegue comunicar isso, né? Deixar assim, olha, eu tô aqui, eu tô pronto, o que eu preciso fazer? Qual que é a próxima etapa? Isso é muito gostoso, é um processo construtivo que flui muito bem. Porque aí o líder dela tá entendendo, a empresa tá entendendo que pode contar e ela tá entendendo a parte dela no negócio. Eu brinco sempre assim, olha, quando eu tô falando sobre plano de carreira com o time, eu falo, não é uma promessa, é uma possibilidade. Porque plano de carreira é sempre uma possibilidade. Quando todos os resultados se encontram, ele acontece. Não tem muito o que fazer, né? O resultado, ele vai ter a resposta aí que se busca. Então, é algo que eu acredito bastante. E se não for dito, não tem como a outra pessoa saber, né? Se eu não conto pro meu gestor, pro meu superior que eu quero evoluir, onde eu quero chegar, ele não vai adivinhar, né, gente? Então, vamos falar, vamos comunicar. Por favor, por favor. E como diz também aquele ditado, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, por mais que a pessoa acredite que está deixando claro através do comportamento dela e das ações, nada melhor que as palavras, né? Para expressar, de fato, aquilo que ela deseja, né? Como a Chau bem disse, bem detalhadamente ali no dia a dia. Até porque o óbvio não é óbvio nesse sentido, né? Eu, por exemplo, já tive situações, tá ali com um colaborador que super se dedica, tem várias entregas, tem uma comunicação brilhante, e aí você pensa, nossa, tá demonstrando um excelente trabalho, buscando novas oportunidades, buscando uma carreira de liderança. E quando você chama esse profissional para uma conversa sobre carreira, para uma conversa individual, não é isso. Ele tá feliz fazendo o que ele faz, ou ele quer sim evoluir, mas numa carreira de especialista, ele não quer ir para a área de gestão. Então, essa comunicação ela é muito importante. Inclusive, fica aí uma dica para o líder também, né? Não tente supor o que a sua equipe quer na carreira. Não tente supor o que é o melhor para a sua equipe. Pergunte, conversa, né? Essa conversa precisa acontecer das duas partes, porque aí, com certeza, o caminho vai estar bem alinhado. Outra soft skill importante, né, a gente falar sobre resiliência e adaptação. Até por todo o cenário que a gente já trouxe aqui, o profissional que ele consegue ter essa resiliência e adaptar aos desafios do dia a dia, às mudanças, né, esse dinamismo também que nós falamos, traz com ele, né, algo muito importante que ajuda ele na inteligência emocional também, né, ele entender que isso faz parte, né, é totalmente natural, né, do mercado. Na Âncora acontece muito, em todas as outras empresas que estão em plena expansão, né, que desejam e buscam isso, né, e também como faz parte do nosso plano de carreira também, né, os desafios, eles são constantes, né, eles apenas mudam, mas eles vão continuar acontecendo porque é o que nos desafia, que nos evolui, né, então entendendo tudo isso, a gente consegue ter ali uma inteligência emocional muito pertinente para o momento, que a gente consegue conduzir, passar por todo o processo de evolução, poderíamos dizer que com mais leveza. É verdade, assim, hoje, no ambiente de mudança corporativo, e as empresas estão em constante mudança, né? Por mais que as pessoas, às vezes, estejam em algum ambiente que ela não perceba a mudança está ocorrendo. Às vezes, ela só não está inserida suficientemente para perceber aquilo, não está sendo comunicada. Mas, gente, a única certeza que a gente tem é da mudança, né? Recentemente, eu fiz um treinamento, a gente explorou muito sobre o ambiente caórdico. O que é o ambiente caórdico? É um ambiente de extremo movimento, que está em meio ao caos, mas em que os indivíduos inseridos nele encontram uma ordem para que as coisas aconteçam, para entregar o que precisa entregar e manter aí uma fluidez, né? Manter uma leveza nos processos. E esse hoje é o principal ambiente em que as empresas estão inseridas, é o ambiente caótico. Então não adianta ficar procurando um ambiente de ordem absoluta, de tranquilidade absoluta, porque esse mar calmo já ficou para trás, né? A gente falou tanto de ser um mundo da tecnologia, da informação, dos dados. Não, dinamismo, olha para você ver, todos os pontos que nós falamos aqui hoje levam para essa consciência de movimento, de mudança. Então, nós precisamos lembrar disso antes de tudo para cuidar aqui e aqui, né? Porque aí você vai se inserir nesse ambiente, trabalhando toda essa questão que você trouxe aí da resiliência, da adaptabilidade e conseguindo ir navegando em mar, independente se o mar tá calmo, se o mar tá agitado, conseguir navegar.
E, normalmente, o que mais derruba a carreira de excelentes profissionais é não conseguir manter esse equilíbrio, né, Marô? Exatamente. Ou até mesmo buscar justamente o que você falou, Chau. Um cenário que não existe, né? Que é esse cenário totalmente de calmaria, né? Esse cenário estático. Talvez ele possa até existir em alguns lugares, em algumas empresas, mas se você está buscando evolução, com certeza não vai ser o lugar que você vai estar, né? Porque as empresas que estão também evoluindo e oferecendo as oportunidades, o cenário é outro, não é um cenário estático, né? Então, às vezes, ter essa percepção, entender sobre isso, né? E trazer isso, de fato, para a realidade, ajuda muito também, né? Nessa leveza que a gente tanto fala, que a gente tanto busca no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E que, sim, é possível ter, né? É real isso acontecer. Começa pela aceitação, né? A aceitação de que o caos existe e dentro desse caos eu vou desenvolver uma ordem para que tudo flua com leveza da melhor forma possível. Exatamente. É o entendimento, de fato, sobre o cenário, né? Sobre o mercado de trabalho mesmo. E né? sobre si, né? E sobre si, exatamente. Voltamos ao autoconhecimento também. Então, sempre vai falar de autoconhecimento, né, gente? Não tem como. E falando especificamente da Âncora Consórcio, nesse momento em que a Âncora está de crescimento, a gente imagina que muitas oportunidades vêm aí, né? O que vocês enxergam aí de que vai surgir de novas possibilidades aí nos próximos anos, no futuro? Bom, assim, eu acho importante a gente até revisitar a nossa linha do tempo, né? Nos últimos 2 anos, a gente dobrou e dobrou. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos aí inicialmente um quadro de 200 colaboradores há 2 anos atrás. O nosso objetivo era terminar o ano com 400 colaboradores. Batemos o objetivo. Agora, nós já estamos com 700 colaboradores e a expectativa é fechar o ano em 1.400 colaboradores. Então, assim, literalmente é dobrar e dobrar, né? E essas oportunidades, gente, elas são tanto para o mercado quanto interno. A gente precisa lembrar, né, Má, que todos os nossos processos de vagas de liderança, vagas de oportunidade, vagas de especialista, nós também abrimos internamente para que as pessoas tenham a opção de evoluir dentro da carreira, a pessoa tem a opção de conhecer outras áreas dentro da empresa. Então, o que não faltam na Âncora são oportunidades. Bom, e falando em oportunidades também, né, todo esse crescimento que a Chau comentou trouxe novas áreas, né, novas posições, novos cargos também, né, e eu percebo que isso é uma tendência que vai continuar acontecendo, né, durante 2025. E além disso, também reforçando também o que a Chau comentou sobre as promoções, as oportunidades internas, no ano de 2024 nós tivemos mais de 112 promoções do nosso time interno. Então, oportunidade de verdade é o que não vai faltar. Nunca faltou na Âncora Consórcios, não vai ser em 2025 que vai faltar. Eu costumo dizer que a Âncora é um solo fértil, né? Porque assim, não tem como. Se você tem uma semente boa para plantar lá, vai florescer. E aí, assim, essa mesa aqui mesmo tem 3 exemplos que já colheu bons frutos da Âncora. E como a Maria contou aí, nossas inúmeras promoções no último ano, a gente sabe que o ambiente é propício, né, gente? Isso é muito gratificante, dá muita vontade de fazer cada vez mais e melhor, né? Sim, com certeza. E como que os colaboradores podem se preparar para essa evolução, esse crescimento, essas possíveis novas posições que surgem dentro da empresa? Como eles podem se preparar aproveitando as oportunidades que a Âncora oferece? O que a Âncora disponibiliza para os colaboradores? Bom, dessa parte eu gosto bastante e particularmente sinto até um grande orgulho em falar sobre isso, né? Hoje nós temos, né, muitas coisas bem definidas, muitas políticas, né, internas de RH definidas que proporcionam isso para os nossos colaboradores, né? Essas oportunidades, essas percepções também de qual caminho seguir. Falando um pouquinho disso, né, hoje a gente trabalha muito com avaliação de desempenho, que a partir disso o colaborador tem a oportunidade de ter um plano de desenvolvimento individual, com metas traçadas, né, para que ele consiga e saiba qual caminho ele pode continuar perseguindo para chegar àquilo que ele deseja. Além disso, né, nós temos também algo que é muito bem quisto, né, muito valorizado, e que os colaboradores, né, a cada ano, a cada edição que a gente abre inscrição, a gente se surpreende com o número de colaboradores inscritos, que é a nossa escola de líderes, né, que é voltada não só para as pessoas que se tornam líderes dentro da Âncora, ou que vêm, né, de lideranças de mercado e entram na Âncora, para elas entenderem o jeito Âncora de liderar,
como também para aquelas pessoas que desejam essa posição um dia e estão em busca disso, né? Então, nós temos a Escola de Líderes que proporciona esse encontro, esse momento de troca e de muito enriquecimento para a carreira de todo mundo. E, além disso, temos também o Projeto Evoluir, que é uma forma que nós encontramos de também dar oportunidade para as pessoas de desenvolverem outras coisas, outras temáticas fora da âncora, né? Que até agora eu falei de processos bem internos, mas às vezes a pessoa quer participar de uma imersão, de um curso, né? Muito legal, muito importante, seja para desenvolver hard skill, seja para desenvolver soft skill. Então, nós temos o Projeto Evoluir, que é uma ajuda de custo que nós damos para os nossos colaboradores para que eles consigam fazer, né, e participar desses tipos de treinamento, imersão, curso, enfim, que também vai agregar muito na carreira. Acho que a Marô trouxe aí uma lista bem completa, né? Assim, o que eu complementaria é a questão de entender, a partir da onde você quer chegar, dentro da nossa política de cargos e salários, quais as exigências, né? Qual o caminho? Eu acho que a exigência até é um termo forte. Vamos dizer, qual a trilha o colaborador precisa para alcançar esse objetivo. Acho que é por aí, né, Marô? Sim. Então, a gente tem essa clareza hoje. O colaborador, antes mesmo de estar nessa posição, pode abordar isso com o seu líder, pode abordar isso com o RH. Ele consegue informações de nível de formação exigido, especializações que possam ser um diferencial nesse próximo passo e, literalmente, ele estar super preparado para esse movimento. Então, eu acredito que é literal, assim, um mapinha mesmo do caminho ali do sucesso, tá? E a oportunidade tem que encontrar com preparo, né? É Exatamente. importante que os dois estejam alinhados para que realmente a evolução aconteça. E além de tudo isso, a gente tem também a Universidade da Âncora, né? Com vários cursos. Verdade. Quer falar um pouquinho da Uniâncora pra Temos, gente? hoje a gente tem essa plataforma, né, de ensino, onde a gente disponibiliza para os colaboradores, desde cursos também técnicos, né? Falando de consórcio, legislação e tudo mais, até também para desenvolvimento de outras habilidades também, como comunicação, né? Muito, muito dito aqui, até ensinando, né? Essa diferença que a gente fala com tanta naturalidade, né? O que é hard skill, o que é soft skill, enfim. Então, a universidade também complementa muito, né? Essa gama de conhecimento, né? Até porque, né? A gente tem dentro dos nossos pilares, né? De valores, né? O pilar evolução, né? Então, a gente precisa, de fato, atrelar muito o que a gente tem ali de pilar, de propósito, com todas as nossas ferramentas, né, e oportunidades dentro do RH para os nossos colaboradores, né, e a Uniâncora também faz parte disso. Meninas, e para quem está procurando recolocação no mercado de trabalho, vocês têm alguma dica especial para trazer para esses profissionais? Bom, eu acho que o principal da recolocação e até da evolução, né, de mercado ou carreira são as conexões, o network, né, Maria Olivia? Exatamente. Eu também gosto muito de falar sobre network, né? Até brinco, né? Falando das amizades sinceras que a gente precisa ter. Mas, de fato, entendo quando as pessoas entendem, né? A importância que uma boa conexão consegue te ajudar, né? Além de, óbvio, abrir portas também, mas te ensinar coisas, né? Você ouvir, entender, perceber o que alguém que já chegou lá onde você quer chegar fez para chegar até lá, é algo muito rico, é algo muito importante, né? E as pessoas costumam, às vezes, olhar com maus olhos sobre isso, né? E não, é de fato uma grande oportunidade. Então, networking, se conectar com pessoas que faz sentido para você, que chegou onde você quer chegar, enfim, ajuda muito nesse processo de recolocação no mercado de trabalho. E falando de network, eu acho que é importante nós lembrarmos também que essas conexões, elas não são apenas com pessoas que estão a cargos acima de você ou só em posições onde você quer chegar, né? Porque assim, eu já vivi, inclusive, situações em que um líder foi contratado numa empresa porque N colaboradores daquele local já havia trabalhado com ele e ele era extremamente quisto, extremamente competente. Então, naquele momento, o networking dele veio da própria equipe em que ele já chegou a conduzir ou que trabalhou para ele de maneira indireta operacionalmente, né? Então, eu falo que conexão, você conseguir falar verdadeiramente com as pessoas, você conseguir dar respostas inteiras. Gente, quando alguém te chamar no LinkedIn, tirar uma dúvida, ter uma pergunta sobre a empresa que você trabalha, dá atenção. Responde, seja educado, seja elegante, porque você não sabe o dia de amanhã.
Às vezes você pode precisar dessa pessoa. Às vezes você pode precisar de uma informação que ela te apoie aonde ela esteja. Imagina, você está fazendo um processo seletivo e aí tem 3, 4 pessoas que fazem o comentário. Ah, Solange? Não. A Solange, olha, eu já conversei com ela na época do emprego X, ela não me deu atenção, não me tratou bem, não se comunicou bem comigo. Isso é resquício de imagem. Imagem não é só como a gente se veste, como a gente se apresenta. Imagem é a marca que a gente deixa nas pessoas do nosso trabalho. E isso tudo é networking. Então, acho importante a gente se conectar e ficar atento nisso, porque faz muita diferença. E ainda falando de oportunidades, né, para quem está aí disponível no mercado de trabalho, né, procurando oportunidades, dentro do networking existe também algo muito importante, muito legal, que as pessoas podem fazer, que é participar dos eventos que existem, né? Aqui em Franca, na nossa cidade, existem muitos eventos gratuitos que reúnem profissionais que falam de diversos temas. Isso é um excelente lugar para poder fazer network, para gerar conexões, né, para falar que você está ali disponível e interessado em oportunidades de trabalho, né? E a Âncora, inclusive, tem um projeto muito legal que nós começamos a fazer em 2023, que é o Evolução para Todos, né? Que nada mais é do que um projeto que a gente consegue levar conhecimento, né, para as pessoas que estão no mercado de trabalho, enfim, para a comunidade como um todo, para poder ajudá-las a se recolocar no mercado de trabalho ou melhorar, né, se desenvolverem mais ainda enquanto profissionais naquilo que elas já atuam, né? Então, fica aí também uma dica para quem está interessado em todo esse processo, né, e aprimorar seu network para trazer mais resultado para sua vida profissional. Meninas, o nosso bate-papo foi muito rico. Eu tenho certeza que as dicas que vocês trouxeram foram muito valiosas para todos os nossos ouvintes. E para finalizar, que mensagem que vocês gostariam de deixar? Bom, obrigada, né? Eu também achei que foi incrível esse momento aqui que nós tivemos juntas. E eu diria que, assim, sou prova viva, né? De que toda essa história que nós contamos, de tudo que nós abordamos aqui, sobre a importância de cuidar, de olhar para si, de se autoconhecer, de ter o seu plano de carreira, de aproveitar as oportunidades, que foi assim que eu desenvolvi a minha carreira dentro da Âncora Consórcios, né? Então, além de vir aqui contar para vocês, compartilhar, eu passei por todo esse processo, né? Então, o que eu tenho para dizer, de fato, é para quem já está na Âncora ou para quem quer entrar na Âncora, de fato, aproveitar a oportunidade, porque, assim, é possível, é totalmente possível. E o que precisar de mim, do time de RH todinho, estamos lá à disposição para vocês, que faz parte da nossa missão, ajudar vocês a conquistarem o sonho de vocês. Obrigada, Sol. Bom, muito obrigada, Sol, pelo convite. Mais uma vez, foi uma delícia falar aqui com vocês. Como a gente sempre aproveita os nossos momentos, né? A gente tem muitas trocas e eu adorei estar aqui hoje. Obrigada, viu? E aproveitando, assim, para convidar todos os nossos colaboradores, os nossos ouvintes que ainda não são nossos colaboradores, a pensar um pouco mais em carreira agora em 2025, a pensar mais em autoconhecimento, a desenhar o seu futuro. Não deixa seu futuro na mão de ninguém, ele depende mais de você, né? Trabalha a sua comunicação. Então, o compilado de tudo que a gente falou, eu acredito muito nessa prosperidade, eu acredito muito nessa evolução, todos juntos, se apoiando, e eu tenho certeza que nós vamos ter um ano maravilhoso, tá? Contem conosco, e quem ainda não tá na Âncora Consórcio, vem pra Âncora. E é isso, pessoal. Encerramos mais um AncoraCast com dicas muito valiosas para vocês, nossos ouvintes. E não deixe de seguir nossos canais oficiais, nosso canal no Spotify, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. E até a próxima!